Daí, piazada, bem-vindo ao canal do Bronco, bem-vindo à minha casa, na famosa churrasqueira que está sempre cheia de flor, conforme a piazada fala, mas ela funciona e funciona bastante. Primeiro de tudo, se inscreva no Instagram e comece a me seguir para acompanhar com antecedência as novidades que estão para chegar no canal. Aproveitar a oportunidade para falar dos nossos apoiadores, Bio4 Leveduras, panela em inox é Marcelo Mateves, solução em inox para você Rubibril é Technic Inox. Hoje o canal anuncia dois novos apoiadores. O primeiro é o Bril Brasil e o carro-chefe deles é moinho de rolos Dead Mill, melhor moinho do mercado, melhor preço, acabamento sensacional. Vou fazer um review exclusivo desse equipamento em operação num episódio que eu vou falar sobre moagem. Vocês vão poder ver todos os detalhes, o moinho em inox, enfim, o acabamento. E um detalhe importante, se falar que viu o moinho no canal do Bronco, tem desconto. Os contatos estão na descrição, Facebook, e-mail, WhatsApp, fala lá com o Cristiano que ele vai fazer uma condição legal e um precinho camarada. Outro apoiador do canal é o Sheriff's Beer, envasador em contrapressão. Esse negócio aqui, coisa linda, melhor contrapressão também do mercado, já tive muito feedback positivo dele, mesmo sem ter usado. Enfim, é um equipamento fenomenal, existe várias formas de montar ele, o mais top é esse daqui em inox, mas existe outros acabamentos, sol contra pressão, suporte, enfim, dá para você fazer várias coisas. Fala também com o Thiago Lira, contato na descrição, diga que você viu esse envasador aqui no canal, que ele vai fazer um preço e condições especiais para você. Tal qual o moinho Dead Mill, também vou montar um vídeo mostrando as características desse envasador, ele em operação, detalhes. Vocês vão ver que é coisa linda. A vida de vocês vai mudar e vai mudar substancialmente na hora de envasar, que é uma etapa muito chata. Aproveitar a oportunidade e falar do meu amigo Márcio. Vocês devem ter percebido no último vídeo que ele apareceu, foi a nossa última abraçagem. Essa semana estive no hospital fazendo mais uma visita para ele e as notícias são as melhores. Se Deus quiser, até o final do mês ele vai estar em casa, passar o final de ano com a família e começar uma nova etapa dessa recuperação que é longa, mas a gente sabe que vai dar tudo certo. Então eu queria dar esse feedback para vocês e agradecer a energia positiva e a corrente que a galera fez aí para o nosso amigo cervejeiro. Isso mostra que quando a gente está junto, pensando coisas legais aqui e aqui, as coisas caminham para o bem e um final legal para todo mundo. Obrigado mesmo aí e continuem firme aí na energia. O vídeo de hoje a gente vai falar de corpo e eu queria lembrar do vídeo anterior. O vídeo anterior eu cometi alguns deslizes ali, algumas falhas. E assim, eu queria agradecer a galera que avisa a gente, informa. E nesse sentido eu queria fazer um pedido. Quando acontecer qualquer coisa que eu falar que vocês entendem que há uma dúvida, há um erro, manda uma mensagem para mim dizendo exatamente qual é o minuto que está o problema, para eu poder fazer a correção o mais rápido possível. E assim, eu queria aproveitar a oportunidade para deixar claro o seguinte, galera. Eu sou muito crítico, eu busco coisas novas, eu procuro fugir do senso comum. Faz parte da minha formação, o fato de eu ter uma formação científica, doutorado, essas coisas, eu sou muito crítico. Mas eu também sou muito cuidadoso nas coisas que eu falo e nas coisas que eu proponho. Eu não tiro as coisas da minha cabeça, ou eu não faço nada que eu não tenha testado, ou não falo nada que eu não tenha pelo menos boa argumentação para defender aquilo que eu estou fazendo ou aquilo que eu estou mostrando. Logo, quando vocês notarem algum deslize, tal qual foi no vídeo, eu vou tratar e eu vou esclarecer alguns pontos ao longo desse vídeo. Assim, aqueles deslizes, está claro que foi uma confusão na hora de fazer o vídeo. Eu acabei, a gente está sempre, eu tenho um péssimo defeito de não ter roteiro, fazer as coisas no improviso. Então a gente acaba fazendo correndo porque a gente faz antes de ir para o trabalho, então a gente faz correndo para deixar o vídeo menor, não deixar o vídeo muito longo, e esses errinhos assim acaba passando. Muitos a gente conserta na edição, mas esse é o tipo de erro que nem na edição eu percebi. Então é o seguinte, eu não estou aqui para contestar a literatura. Se eu puder contestar a literatura, eu vou apresentar simulações, provas e boas argumentações, e não do jeito que foi. Então foi uma falha, foi uma confusão
que infelizmente aconteceu na correria e é algo que eu tenho que tentar me policiar, principalmente no sentido de construir um roteiro na hora de falar, porque a gente sabe que tem muita gente acompanhando. Mas eu quero agradecer aí os alertas, porque mostra que a galera está acompanhando e presta atenção naquilo que a gente fala. Continuem aí atento, me informando, me questionando e que a gente possa debater de uma forma saudável. A gente não tem problema algum e não há nenhuma vergonha em assumir o erro, fazer uma correção, coisa do gênero. No vídeo de hoje eu vou falar o conceito de corpo. Eu já comecei a abordar isso no vídeo da mostura, mas naquela correria de deixar o vídeo pequeno, cometi alguns erros e eu acabei falando de forma muito superficial, porque estava no meu planejamento falar disso num vídeo exclusivo por causa da complexidade e da tensão que requer o tema. Quando eu comecei a fazer cerveja, eu tive muita dificuldade com esse conceito, porque é um conceito extremamente subjetivo, por mais que tenha a questão objetiva que define, na subjetividade eu tive muito trabalho para entender e para saber o que é o corpo. E aí é um pouco dessa minha trajetória de entendimento que eu quero passar para vocês, também para facilitar, quem sabe, o entendimento de vocês e que vocês tenham a percepção disso muito mais rápido do que eu tive no meu processo, na minha evolução cervejeira. Como o assunto hoje é corpo, eu vou tratar a questão do corpo da cerveja em dois aspectos. Um aspecto que é aquele mais técnico e mais objetivo, e o outro na forma mais conceitual, mais sensorial, que eu acho que a maior dificuldade foi aquela dificuldade que eu encontrei. Porque o meu sensorial, eu já falei, cansei de falar que não é dos melhores. Então eu tive muito trabalho para entender esse conceito. E por mais que eu lesse, eu não conseguia ver aquilo tomando a cerveja. E aí a melhor dica que eu dou para vocês é: bebam, 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 leiam os rótulos, compre cervejas com um determinado objetivo, corpo isso, corpo aquilo, toma prestando atenção para ver se vocês conseguem com o tempo, modular a questão sensorial de vocês, que permita vocês identificar essas características de corpo. Então, de uma forma bastante simplista, nós temos corpo baixo, corpo médio e corpo alto. Vamos focar no corpo baixo e no corpo alto, que são os mais extremos aí. Vamos lá, cerveja com baixo corpo. O que é? Sensorialmente falando, é aquela cerveja mais seca que você não sente aquele finalzinho doce. Tende a ser cervejas mais refrescantes, na maioria das vezes não são cervejas tão alcoólicas, mas podem ser cervejas alcoólicas pela característica técnica dela. Eu vou falar disso na questão mais objetiva. O bom exemplo de cerveja de baixo corpo são as nossas Pilsens. Do outro lado, a cerveja de corpo alto são cervejas que têm um residual um pouco mais doce, aquela cerveja mais encorpada, que você bebe, você sente aquele finalzinho adocicado. Você não bebe litros dela, você bebe uma, duas garrafas no máximo, bebe devagarinho. A cerveja de corpo baixo você bebe litros, é a do churrasco. Exemplo de cerveja de corpo alto é as nossas Barley Wine, as nossas Riz. São cervejas típicas de corpo alto. Em geral, cervejas mais alcoólicas, mais potentes. Também vou falar mais tecnicamente disso. A questão das cervejas de corpo médio é aquela que está intermediária. Tem um pouco de corpo, não tem nem tanto final adocicado, mas tem aquele... É um pouquinho mais pesada, não é tão refrescante como as cervejas de baixo corpo, mas ainda assim são cervejas boas para churrasco. Entrando na parte técnica agora do corpo, como eu disse no vídeo da mosturação, corpo se define na mostura. É na mostura que é fundamental você tratar do corpo da sua cerveja. E quem faz esse trabalho de definir o corpo, são ações enzimáticas, logo desempenhado por duas enzimas. Enzimas essas que são beta-amilase e alfa-amilase. Só resgatando também um pouco do vídeo anterior, o que a gente tem na mostura então é pegar um amido que está nos cereais e transformar aquilo em açúcar por ação enzimática, por trabalho das enzimas que eu acabei de citar. Essas enzimas trabalham numa faixa de temperatura, idealmente entre 62 e 70. Esses são os dois extremos, porque cada uma dessas duas trabalha melhor e de forma mais eficiente nessas duas temperaturas. Elas podem trabalhar um pouco mais, o que vai diferenciar é que acima ou abaixo do range ideal, a eficiência delas
é perdida. Enzima beta-amilase. Ela é responsável por produzir uma cerveja de baixo corpo. Ela converte o amido em açúcar fermentável e todo açúcar fermentável é consumido pela levedura. Se é consumido pela levedura, vira álcool. Logo, quanto mais açúcar fermentável tiver a minha cerveja, maior a possibilidade de eu ter uma cerveja com potencial alcoólico maior. E logo vai te dar uma cerveja de final seco. Qual que é a temperatura ideal de trabalho dessa enzima? É a temperatura de 62. Ela começa a trabalhar abaixo, pode ir até 70, mas próximo de 70 ela é desnaturada. Logo ela começa a perder capacidade de trabalho, ou seja, produzir açúcares fermentáveis. A outra enzima, que é a alfa-amilase, ela trabalha idealmente na temperatura de 70 graus. Lá ela está trabalhando a todo vapor e ela trabalha de forma aleatória, gerando açúcares fermentáveis e não fermentáveis. Esses não fermentáveis que ela gera não será consumido pela levedura, logo vai permanecer na minha cerveja na forma de um residual mais adocicado, e isso é o que me dá corpo. Logo, a alfa-amilase é responsável por uma cerveja de corpo alto. Na temperatura entre 65 a 68 graus, idealmente 67 e 68, as duas trabalham de forma praticamente igual, me resultando numa cerveja então de corpo médio. E aí a gente vai fazer uma analogia. Se elas trabalham acima de 70 e abaixo de 62, o que acontece de fato? Então, se eu estou mosturando a 62, quem está trabalhando a todo vapor é a beta-amilase. A alfa-amilase também está trabalhando, mas ela está trabalhando numa velocidade menor. Por isso que mesmo você tendo uma mostura que privilegia uma cerveja seca, sempre vai resultar ali um residual levemente doce, mas esse residual é muito menor do que o residual de uma cerveja de alto corpo. Se eu estou trabalhando a 70, a beta-amilase também está ali trabalhando, mas a eficiência dela cai, a eficiência da alfa-amilase está maior, então eu tenho a maior possibilidade de gerar açúcares não fermentáveis, que serão açúcares que não serão consumidos, e logo vai ficar no final mais adocicado. Vamos exemplificar agora um pouco desses conceitos. Vamos pegar uma American Lager. É uma cerveja refrescante, é uma cerveja seca. No entanto, não é uma cerveja tão alcoólica. Por que ela não é tão alcoólica? Porque ela é uma cerveja feita com uma carga de malte menor. No entanto, praticamente tudo que eu consigo de açúcar na mistura é consumido pela levedura durante a fermentação. Exemplo de uma cerveja alcoólica, no final um pouquinho seco também, uma Strong Belgian Ale. É uma cerveja que tem lá um potencial alcoólico alto, mas é uma cerveja levemente seca, vai ter uma densidade aí perto de 1,009 e 1,0010. Então, o que acontece? Como que eu ganho potencial alcoólica no caso da Strong Ale? É mais malte. Malte é fonte de açúcar, fonte de geração de açúcar. E aí a mostura define algumas coisas. No caso da American Lager, eu vou ter menos malte, então menos açúcar produzido. E praticamente tudo que é produzido é consumido pela levedura. Vamos pegar um exemplo de cerveja de corpo alto, uma Barley Wine. Vou misturar perto de 70 para dar corpo. Então, o que acontece? Eu vou ter um residual mais doce porque eu terei mais açúcares não fermentáveis sendo produzidos. Mas o que acontece aí? Como que eu consigo ganhar potencial alcoólico nessa cerveja se eu gero açúcar não fermentável? É pela carga de malte. Alta carga de malte, maior probabilidade de você gerar cervejas mais alcoólicas. Só para vocês entenderem uma relação, para uma American Lager eu vou usar mais ou menos, para uma receita de 20 litros, entre 4 e 4,5 kg de grãos. Para uma Barley Wine eu vou usar 9, 10 kg de grãos. Então praticamente o dobro, é daí que vem o potencial alcoólico. Mas sempre é importante você entender todo o processo, porque existe uma relação e existem estratégias. Mosturação mais seca, ganho poder alcoólico com um pouco mais de malte, enfim. Mosturação para uma cerveja de corpo, eu preciso ganhar mais álcool com maior carga de malte. Eu vou ter açúcares não fermentáveis sendo produzidos em proporção um pouco maior. Então assim, é importante dominar esses conceitos para vocês saberem modular e definir uma estratégia de modulação de receitas. É simples assim. Conceito objetivo de corpo. Corpo, eu sei, é pela densidade final, é pela FG.
Uma cerveja com corpo baixo, ou seja, uma cerveja seca, ela vai ter uma densidade final abaixo de 1,008, podendo ir até abaixo de 1, se for uma cerveja bretada. Cerveja de corpo médio vai ter 1,009 até 1,015. Cerveja de corpo alto vai bater 1,030, 1,025, 1,020. Então, falando de corpo alto, olhe para FG. Poder alcoólico, você sabe que é a diferença entre densidade inicial e densidade final. Para você conseguir ter bastante poder alcoólico, você vai ter que ter uma OG alta. Cervejas com alto poder alcoólico, com alta densidade, as high gravity que a gente fala, você vai ter que bater em densidade acima de 1,070, 1,080, 1,1, 1,130, que são valores grandes aí. Então, é malte. E aí agora vem a sacadinha final aí, estratégias para você obter um pouco de corpo. Lembrando sempre que o corpo se obtém mesmo é na mostura, mas você pode usar estratégias para contribuir. Por exemplo, o uso de maltes caramelos. É sutil essa estratégia, não é milagreira, mas ela ajuda. Maltes caramelos têm um menor poder diastático, ou seja, então vai me dar menos açúcar durante a mosturação e ajuda a realçar o dulçor. Vou falar de dulçor lá no final do vídeo ainda. Outra estratégia para você ganhar corpo é o uso de açúcares. Por exemplo, lactose. O pessoal usa muito lactose em riz, em barley wine. Vai aumentar a tua OG e todo o açúcar da lactose é um açúcar que não é consumido pela levedura. Logo, vai dar um residual doce, porque é um açúcar não fermentado. Lactose é uma estratégia legal pra caramba. Outros açúcares, mas aí tem um efeito contrário. Por exemplo, os açúcares que são derivados da cana, tipo açúcar refinado, açúcar cristal, açúcar mascavo. Você deve ter ouvido falar aí, ó, vou usar o açúcar para secar a cerveja. E realmente acontece isso. Eu tive muita dificuldade para entender esse conceito, mas depois entendi. Porque o que acontece? O açúcar de cana é 100% fermentável. Se é 100% fermentável, a levedura vai consumir e vai virar álcool. O álcool vai estar na nossa cerveja na forma de etanol, então vai baixar um pouco mais a densidade. Mas também não baixa tanto assim também não. Também não é milagreira. Se você tem uma receita projetada para 1,010, vai botar açúcar lá, vai baixar para 1,008. Não é nada de astronômico. Mas é um recurso bastante usado aí para você ganhar potência alcoólica sem ganhar corpo na cerveja. A escola belga usa muito esse artifício aí. E aí, por fim, eu vou falar de dulçor. É um conceito bem legal. A questão do dulçor, ele é um conceito muito subjetivo porque você realça ele ou você esconde ele. Uma Riz, que é uma cerveja que tem um corpo alto pra caramba, você pode mascarar o dulçor da tua cerveja, por consequência o corpo, porque ela tem uma alta carga de lupulagem. Então o lúpulo sobressai aí um pouco ao dulçor da cerveja. No caso de uma barley wine, a lupulagem é menor, então acaba sobressaindo o dulçor. E aí você E aí você tem outras estratégias para sobressair o dulçor, logo sobressai o corpo também, usando cloretos em detrimento do sulfato e usando sódio, que também ajuda a aparecer aquele dulçorzinho da cerveja legal pra caramba. Bom, é isso. Espero não ter cometido nenhuma falha grave nesse vídeo, e se eu tiver cometido eu possa ver na edição. Se passou despercebido, deixa aquele comentário maroto que a gente pediu no início do vídeo, deixa o comentário também, que o comentário ajuda a direcionar o trabalho, e pô, se inscreve no canal, porque é fundamental que você se inscreva para a gente bater a meta de 6.000 inscritos até o final do ano. Obrigado, paciência. Esse vídeo deve ter ficado grande, mas o assunto é importante e vale todo o esforço para que a sua escala de entendimento de corpo seja muito mais suave do que foi a minha, que tive que aprender na raça aí, brigando com um, brigando com o outro. Valeu, galera, até o próximo vídeo.